e senhores, bem-vindos ao Carburador, eu sou o Telmo Ramalho e hoje temos um clássico de 1990, um Ford Escort de quarta geração. Esta versão tem um nome que podia ser o nome de um robô da Guerra das Estrelas, o XR3i. Surge o nosso modelo Escort. Deixem-me vos diga que é uma história bastante sentida, uma história de entendimento e união entre povos. Porquê? Porque a Ford, há muitos anos atrás, estava espalhada pelo mundo e existia a Ford inglesa e a Ford alemã. No final de 1924, a casa-mãe da Ford, a US Ford Motor Company, abriu um escritório de vendas em Berlim, com o objetivo de importar tratores. Em maio de 1931, a Ford finalizava finalmente a construção da sua fábrica em Berlim. Já em terras de Sua Majestade, foi inaugurada a primeira fábrica da Ford em Stratford Park, em Manchester, com o objetivo de construírem o mítico modelo T. De referir que esta filial inglesa foi a primeira filial fora dos Estados Unidos. Estas duas fábricas, a inglesa e a alemã, trabalhavam de forma independente, sem partilhar projetos. Os alemães focavam-se no Ford Taunus. Já os ingleses investiam em vários modelos, como por exemplo o Anglia, o Cortina, o Consul, entre outros. Em 1967 surge a Ford Europa, com a união da Ford inglesa e da Ford alemã. E dessa união, desse casamento tão bonito, tão esperado, nasce o nosso projeto Ford Escort MK1. E isto no ano de 1968. O Escort MK1 foi o primeiro Ford fabricado em parceria entre ingleses e alemães. Tinha tração traseira, motores 1.1 e 1.3 litros. Em 1980, a terceira geração do nosso Ford Escort foi totalmente redesenhada. Era um modelo já com tração dianteira, com motor transversal, mais tecnologia. Portanto, o design em si era completamente diferente do seu anterior modelo, do MK2. O modelo Escort teve 6 gerações, tendo sido substituído pelo Ford Focus. Ora, os primeiros modelos XR3 sem injeção foram lançados em 1980, numa campanha bastante interessante e inovadora da Ford. A Ford convidou uma série de figuras públicas e jornalistas do meio automóvel para o lançamento deste modelo XR3. Com efeito de surpresa, as pessoas não sabiam ao que iam. Entraram num autocarro e dirigiram-se a uma autoestrada que estava a acabar de ser construída a 275 km de Londres. Chegando lá, as pessoas, os convidados, depararam-se com nada mais, nada menos que 321 Escorts XR3 vermelhos, todos colocados ao longo da autoestrada, paralelos uns aos outros, em 3 faixas, e as pessoas puderam então ver e experimentar o Escort. É preciso dizer isto, estes 321 Escorts ocupavam quase 1 km de autoestrada, e por incrível que pareça, as pessoas convidadas escolheram um Escort. Qual é o Escort que quero? Quero aquele, na quinta fila lá atrás. E então pegaram no Escort e foram conduzi-lo até à fábrica da Ford, que ficava ali a sensivelmente 5 km do sítio onde eles estavam. E chegando lá, depois houve mais extras, mais surpresas na apresentação do XR3. Pá, incrível, já não se fazem apresentações inovadoras assim. XR3i é de 1990, de quarta geração, o MK4, tem um motor atmosférico de 1600 cm3, com injeção, que debita 105 cavalos, oficialmente. Porque na verdade há quem diga que este menino porta-se mal e debita uns estonteantes 110 cavalos.
Pessoal, vamos então falar do nosso Escort XR3i da parte de fora. É um hatchback de 3 portas e graças ao seu peso, à sua agilidade e à sua potência, nós podemos catalogá-lo como Pocket Rocket dos anos 80, 90. Tem uma distância entre eixos de 2,39 m, só para vocês perceberem, era praticamente a mesma distância que tinha o Golf GTI da altura. Na verdade, a Ford criou este XR3i para combater os Golf e os Civics da altura. Agora, se o conseguiu ou não, isso é assunto para outro episódio que temos aí pano para mangas. metros de comprimento, altura 1,39 m, parece não, mas é 1,39 m, e de largura este Escort tem 1,64 m. O peso ronda os 800 e tal quilos, não chega aos 900 quilos, o que faz dele um carro bastante leve. Vamos ver aí o motor que está instalado na dianteira do nosso Escort. Então aqui à frente temos o nosso motor. É um bloco de 1600 cm3 com injeção eletromecânica, está montado de forma transversal, 4 cilindros em linha e é um motor bastante robusto e eficaz. Gera 105 cavalos oficialmente, mas na verdade, como eu vos disse, debita 110 cavalos. O nosso XR3i vem equipado com uma jante 14, o pneu é um 185/60, tem travões de disco à frente e tambor atrás, mas que cumprem perfeitamente a função de travar. E há um pormenor aqui que eu adoro neste carro, que não vem de origem, mas que o Pedro também não aplicou, já comprou assim, é esta embaladeira do RS, do Ford RS, que fica a matar aqui no nosso XR3i. Parece que visualmente parece que o carro está mais baixo, está mais perto do chão, visualmente funciona muito bem. E outro extra, que não é um extra, mas que vinha de origem, a verdade é essa, é que este aileron vinha de origem no nosso Escort. E eu acho que é por isso que eu gosto da traseira deste carro, ok? É este aileron que não é demasiado evidente, não é demasiado grande, pá, e encaixa aqui na perfeição. Linda esta traseira. Bora lá continuar com o nosso Escort. A sigla XR3i significa Experimental Research 3 Injection. O nosso XR3i aqui por dentro. O quadrante é simples, de fácil leitura. Do lado esquerdo temos o conta-rotações, com 7000 rotações no máximo, entrando o redline às 6500. Depois temos o velocímetro ao centro, que marca 220 km/h com velocidade máxima. E do lado direito temos o mostrador da gasolina e a temperatura. Depois por baixo ainda temos algumas informações luminosas. Temos a coluna central com os comandos da solfagem, o rádio, isqueiro, cinzeiro e depois aqui uma caixinha para pormos o que quisermos, para nos ajudar durante a viagem. Caixa de 5 velocidades, os bancos são bastante confortáveis, com apoio lombar e são ergonómicos, por incrível que pareça, a Ford apostou bastante na ergonomia do modelo Escort. E isso reflete-se a vários níveis. Por exemplo, aqui os piscas. Os piscas estão bastante, os piscas e os limpa-parabrisas estão bastante acessíveis aqui ao lado do volante. Eu não preciso de tirar a mão do volante para acionar estes comandos, ao contrário de alguns modelos da época. Durante os seus 36 anos de produção, foram vendidos mais de 4 milhões de Escorts. Estes números demonstram a sua popularidade na Europa. Em 1981, foi eleito carro do ano na Europa. O nosso Escort XR3i não é um carro que faça grandes tempos do 0 ao 100, não é um carro com uma aceleração fora de normal, mas é um carro bastante ágil, principalmente a curvar. Ele dá muito prazer
curvar com este carro, é incrível. É um carro bastante ágil e seguro e nós sentimos isso. E a verdade é que temos a potência certa no pé direito. Nós carregamos, pedimos, com gentileza, por favor, faça o favor de acelerar, Sr. Escort XR3i, e ele acelera. Com bom inglês que é, ele cumpre a função. Este carro é muito divertido de conduzir. Há uma certa magia aqui quando se conduz este carro, algo que nos transporta para outro sítio completamente diferente. Eu tenho um defeito a apontar neste carro, a acústica. Acusticamente não é grande coisa, mas sabem que mais? Não quero saber. Gosto de ouvir o escape, gosto que o carro tenha este lado cru. Pessoalmente gosto disso, gosto de perceber o que é que se passa lá fora e cá dentro, sentir o carro, ouvir o carro. Vamos lá, Forscore, põe a injeção a bombar. Este XR3i é qualquer coisa. Não é um carro que passe despercebido pela sua aparência, aquele alerón lá atrás, um bocadinho saído, os faróis de nevoeiro, as embaladeiras. Mas mais do que isso, tem a particularidade de mexer com as nossas memórias, de espremer o nosso hipotálamo e tirar de lá as melhores memórias de quando víamos este carro passar na nossa infância. Nunca sei abrir. Nós entramos aqui noutro campo que